Criança por volta dos 9 anos, ela está trabalhando muito um processo cognitivo que a gente chama de atenção alternada. Ela é capaz de olhar para diversos focos de uma mesma situação, para diversas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, para produzir e construir o próprio pensamento. É aquele momento que, em termos pedagógicos, a gente coloca diversas questões nos problemas matemáticos. Por exemplo, os textos eles já começam a trazer diversos elementos com diversas complexidades, porque a criança já começa a ser capaz de lidar com diversos fatores que envolvem o mesmo problema. Isso faz com que ela tenha uma diversidade de pensar muito importante, de agir muito importante, e é importante que essa criança, dentro de um processo metacognitivo, possa pensar e entender esse momento que ela está passando. Que ela possa entender que isso não tem a ver com uma dificuldade de se posicionar no ambiente, mas sim a consciência das diversas formas de pensar e dos diversos pensamentos que compõem aquele momento, aquela fase do desenvolvimento dela. Da mesma forma, essa criança ela é capaz de controlar mais os seus impulsos e isso permite com que ela, mesmo querendo muito uma coisa, mesmo tendo uma intenção, um objetivo muito específico, ela possa controlar aquele impulso frente a uma demanda do ambiente. Então é um momento em que a gente pode ajudar essa criança a se entender, entender quais são os desejos, entender quais são as vontades, cobrar em termos familiares e em termos pedagógicos, né, o controle desse querer para que ele seja postergado e para que ele venha num outro momento, em função de uma demanda do ambiente. No quarto ano, a criança, então, com 9 anos, já está mais situada no ensino fundamental 1, mais segura em relação aos espaços e justamente essa questão do espaço e da relação dela com o outro pode ser desenvolvida na educação financeira. Então, ela pode ser convidada a atuar de forma mais ativa dentro da família, por exemplo, apoiando nas decisões relacionadas à economia de energia, economia de água, ao não desperdício de alimentos, que são aspectos nos quais ela vai se ver como alguém que afeta e é afetado pelas decisões familiares. Além disso, ela na escola, como um cidadão, né, uma cidadã que vai ser convidada a atuar de forma mais responsável dentro do ambiente escolar. Então, observando, por exemplo, a importância de cuidar dos pertences da escola, que são coletivos, ela no seu bairro, né, como que ela preserva, por exemplo, o patrimônio coletivo, os parques, as praças, e também atuando no planejamento de eventos que não são só para si, mas para o todo. Então, ela pode participar, por exemplo, do levantamento de recursos para desenvolver uma festa, um evento, junto aos colegas da escola, ou para realizar um passeio. Então, esse tipo de atividade vai contribuir para ampliar a educação financeira e o universo da criança dentro desse espaço mais coletivo. No quarto ano do fundamental, as crianças já com 9 anos, elas estão no que a gente chama de anos finais do fundamental. O que quer dizer isso? Que essas crianças já estão mais autônomas, já têm uma capacidade de colaborar maior, já estão mais criativas, já estão com uma capacidade de observar o entorno com mais agudeza, percebendo coisas diferentes do que as crianças do comecinho do fundamental. E o que é empreender para essas crianças nessa fase? É perceber que elas têm o poder de transformar coisas. Que tipo de coisa? Por exemplo, se eles têm um colega que é cadeirante na sala de aula e eles percebem que a escola tem muitas escadas e poucos elevadores ou poucas rampas. Eles podem começar a fazer uma pesquisa na escola e entender como que eles podem ajudar essa colega que é cadeirante a ter um percurso melhor ali naquele ambiente. É esse tipo de coisa bem concreta, mas que eles podem ver resultados muito claros e perceber que a ação deles faz a diferença. É com esse tipo de coisa que a gente trabalha, o que a gente chama de empreendedorismo nessa fase da vida das crianças. Por volta dos 9 anos,
a gente começa a poder alternar a nossa atenção. A gente pode começar a ver diversos fatores que estão envolvidos no ambiente, que podem mexer com a minha forma de pensar, com a minha forma de ser, com a minha forma de sentir. E isso permite com que aos 9 anos a gente possa trabalhar um elemento muito importante, que é a colaboração. Agora eu sou capaz eu já me conheço um pouco e eu sou capaz de olhar o outro. Eu sou capaz de segurar um pouco aquilo que eu quero, aqueles meus desejos, as minhas vontades, para olhar qual o desejo e a vontade do outro. Então essa minha atenção alternada, assim como a minha possibilidade de controlar um pouco mais os meus impulsos, isso vai me permitir olhar para o outro, colaborar com o outro e trabalhar de forma colaborativa, trabalhar tendo diversos focos, diversos interesses, diversas pessoas. A diversidade começa a fazer parte e pode começar a fazer parte do meu pensamento, da minha regulação e da minha expressão. Então, o objetivo do trabalho de colaboração aos 9 anos é a gente aproveitar esse momento em que o cérebro está desenvolvendo, maturando uma habilidade de uma forma mais efetiva, para que a gente possa colocar isso dentro de um processo contínuo de aprendizagem. Um dos aspectos mais importantes da educação financeira, que é mais abordado, é a realização de sonhos. E na verdade, não existem sonhos que a gente realiza sozinhos. Os sonhos, eles dependem da contribuição, da colaboração e da cooperação de várias pessoas. Sejam sonhos que a gente realiza na nossa vida, no nosso futuro, na família, assim como sonhos coletivos que realizamos em comunidade. Então, quando a gente desenvolve a competência da colaboração, a gente traz para essa criança a capacidade de entender que a ação dela tem um impacto no coletivo, na sua família, então ela pode colaborar para que a família realize os seus sonhos, chegue aos seus objetivos mais rápido, de forma mais acelerada, e assim como os sonhos na escola, na comunidade, os sonhos mais coletivos. Então, a colaboração é fundamental para que a gente desenvolva uma educação financeira mais efetiva nas crianças e futuramente nos adultos também, que terão que tomar decisões compartilhadas, em conjunto e em consenso com as pessoas que fazem parte das suas metas, dos seus objetivos e dos seus projetos de vida. Neste 4º ano do Fundamental, as crianças já circulam muito mais pela escola. Normalmente elas começam a dominar os espaços da escola, circular, ver as crianças maiores, as menores, e elas vão percebendo situações, né, para empreender, situações que elas devem observar e transformar com mais complexidade, né? Elas já começam a perceber vários fatores que influenciam numa determinada situação que o projeto de empreendedorismo delas vai querer transformar. Uma vez que elas têm a percepção de que as coisas são mais complexas, elas vão necessariamente perceber que elas precisam colaborar para resolver esses problemas que são mais difíceis, tem mais fatores, né? Nessa idade, a gente consegue trabalhar muito a capacidade de colaboração, porque elas percebem que elas têm desafios empreendedores um pouquinho mais complexos do que dos pequenininhos, e elas vão perceber que colaborar é a única solução para pensar a complexidade dos problemas que elas estão trabalhando. É fácil colaborar, né? Nem para nós adultos é fácil, para as crianças nessa idade que ainda estão lidando com o seu egoísmo, com o seu desejo, às vezes muito imperativo, ainda nessa fase, é um desafio. Mas é muito bom quando elas começam a aprender pequenas atitudes da colaboração, como, por exemplo, abrir mão de um papel que elas gostariam de exercer num grupo, por exemplo, o papel de registrar as atividades ou o papel de ser o orador do grupo, e ela precisa abrir mão desse papel porque um outro colega nunca fez e quer fazer, e ela achar um outro lugar para atuar e perceber que colaborar é você olhar para o objetivo daquele empreendimento, do objetivo daquele projeto e colocar ele acima da sua vontade pessoal.
Esse tipo de desenvolvimento socioemocional, ele é importante para essa fase da vida, para a vida toda. E as crianças, já no 4º ano, têm muitas condições de enfrentar, olhar para dentro, perceber que elas têm que fazer esse movimento de colaboração e ficam muito felizes quando elas percebem que conseguiram, com a sua atitude, melhorar o trabalho do grupo e melhorar o resultado do projeto empreendedor que elas estão fazendo. É uma fase muito gostosa, é muito bom ver as crianças aprendendo a colaborar.